Olá, boa tarde. Ih, não tô ouvindo. Olá, vocês conseguem me ouvir? Ah, legal. Boa tarde. Pronto. Você quer testar seu áudio? Slane, só para fazer um teste? Olá, boa tarde. Todo mundo consegue Pronto. me ouvir? Pronto, conseguimos Perfeito. sim. Obrigada. A Clara eu não ouvi. Acho que ela tá em... Deixa Pronto, eu ver estava se... ajustando Pronto. o áudio, agora acho que funcionou. É, agora foi. Muito bom. Sejam todas bem-vindas. Já já começamos. Muito legal estarmos aqui. Ai, hoje calorão, né? Vocês Aqui, onde estão? Está quente também? aqui em Fortaleza nem se fala, né? No Ceará nunca tem frio, né? Professora, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu uso pouco Zoom para eu compartilhar. Vocês vão compartilhar a tela ou eu compartilho da Eu apresentação? Se for compartilho o vídeo. ótimo. Isso, O pode ficar vídeo, tranquila. né? Uhum, já está Tá aqui certo. preparada, aí eu faço a apresentação. Tá ótimo, obrigada. Imagina. Aí, deixa eu fazer uma pergunta, vou fazer uma enquete rápida aqui com vocês. Porque aqui nessa sala você vai apresentar os dois trabalhos, Clara? Isso. Tá bom. E aí, então as duas autoras estão aqui, que são três trabalhos, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente tem duas opções. Faz a apresentação do vídeo, 8 minutos, 8 minutos de discussão, né? Ou faz as três apresentações do vídeo e deixa tudo para discutir no final. O que que vocês preferem? Estou fazendo uma enquete rápida aqui. Gislaine, se eu puder, eu acredito que quando a gente tem as três apresentações e discute, a gente consegue fazer interlocuções melhores entre os trabalhos, né? Eu acredito que possa ficar mais rico deixando para o final dos três vídeos. É, porque aí, ó, Sim, dá para você também? é. Porque assim, Sim, eu fiz sim, um tudo cálculo tranquilo. aqui, né? Eu fiz tipo, tentei fazer um cálculo. Aí teríamos que ter, vai, alguns minutos iniciais, ali uns 10 minutinhos, né? Aí teria as duas apresentações, e sobraria ainda uns 28 minutos ali de discussão para fazer esse fechamento, né? Isso se nós fizermos os 8 minutos, mais as discussões, enfim. Agora, se nós formos direto, aí nós teríamos ali as apresentações na sequência e o restante do tempo para discutirmos, tá? Então Ok, vamos direto. por mim tudo bem. Eu já conversei também com a outra professora que vai acompanhar a gente, a Manolita, né? Que ela é a moderadora da sala. Ela falou que por ela poderia ser o que os autores achassem melhor. Então, vamos desse jeito. Já deixei aqui, já no esquema. Tô tentando virar esse fundo aqui que ele está ao contrário. Eu não sei se aparece para vocês. Ele está aparecendo ao contrário também para vocês ou não? Não, professora, tá na ordem Tá correta aqui certo? das frases, tá Ah, sim. tá. Ah, então só tá para mim aqui ao contrário. Muito bem. Você não tá, né? E você também não está aqui em São Paulo, né, Islane? Você também não está aqui. Não, eu estou em Rondon do Pará, Nossa, no também tá estado do longe. Pará, muito longe. Puxa. E aí então também deve estar bem quente. Nós estamos entrando num período do inverno aqui. Nós só temos duas estações, inverno e verão. São seis Ah, meses de é? verão, que é um calorzão,
E agora nós estamos entrando no período de inverno que é chuva. Então nós estamos num período chuvoso. Tá um friozinho. Aqui tá, acredito que uns 23 graus. Pra gente já é para usar um casaco de frio. Entendi. Nossa, interessante. Aqui para São Paulo tá bem quente. Eu tô em São Paulo, né? E nossa, tá muito quente aqui também. Tá bem daqueles calorões, assim, o sol, eu digo que tem um sol para cada um aqui. Se andar na rua, tem um sol para cada um. Mas eu não tô lá na USP, né? Eu tô de casa. Na USP eu vou para lá sexta-feira, que por causa de compromissos, né? A gente tem que tentar conciliar tudo, né? Eu acho, Aí, professora, que o online ele facilita bastante para a gente, assim, que está mais distante aí, né, dos polos dos eventos, onde acontecem os eventos científicos, né, facilita bastante. Mas nada como participar presencialmente, né? A gente é faz verdade. network, troca de ideias, participa, assim, porque a rotina da gente acaba impedindo da gente participar de várias sessões que a gente gostaria de participar. E você estando lá, não, você está imerso, você está dedicado, né, ao evento, Uhum. e consegue participar mais dedicado. Mas sabe uma coisa que é interessante? Eu achei que com o retorno, né, para os eventos presenciais, que o online ia cair, mas não caiu, pelo contrário, o online está maior do que o presencial. Interessante isso, né? Pela questão mesmo da comodidade, porque pega São Paulo mesmo. Eu não estou em São Paulo, eu estou no que aqui se chama Grande São Paulo. Eu estou numa cidade que anexa, né, a São Paulo. Se eu saio da minha casa para ir para lá, você pode colocar 2 horas para ir. Então você veja, né? A pessoa para poder fazer essa organização é mais difícil, né? Então, bem colocado. Mas eu falei, não, pelo menos no último dia eu quero estar lá presencial para para encontrar os avatares, né? Que a gente só vê os avatares aqui. Ai, ai, mas muito legal. Bom, já já a professora tá na, a professora chega aí, a gente já começa, tá bem? É legal porque estamos com 3 trabalhos e aí 1 hora e meia dá para apresentar com tranquilidade, dá para seguir bem aqui. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, ao final da sessão, para vocês avaliarem, tá? A sessão que vocês participaram. Estou colocando agora, né, que eles pedem para colocar. Colocar no início e colocar no fim, então só para vocês saberem
aqui no final fazer essa avaliação da sessão. Ok, professor. Obrigada. Deixa eu ver se a professora mandou alguma mensagem. Ah, ela está tentando entrar. Deixa eu ver aqui. Ela não está conseguindo entrar. Eu vou tentar ajudá-la, tá? Aí a gente já começa aqui. Tá bom, tudo bem. Só mais um minutinho, tá? Ela não está conseguindo entrar. Estou tentando ajudar aqui. Só mais um minuto.
Pronto. Para não atrasar, o que que ela falou? Para a gente ir começando, tá? Aí ela está resolvendo com o pessoal da equipe técnica para tentar aqui acessar. Tudo bem? Então vamos começar? Deixa eu só colocar aqui. Então, só para a gente se organizar, o primeiro trabalho que será apresentado será ações de estímulo à pesquisa, um estudo de caso com análise de dados em painel, desenvolvido por Clara Suzana, José Milton e Sérgio Brito. O segundo trabalho será os desafios de pesquisar, percepção dos docentes pesquisadores de uma instituição de ensino privada, desenvolvido por Clara Suzana e José Milton. E o terceiro trabalho é Congresso Brasileiro de Custos, uma análise das temáticas apresentadas nos anos de 2019 a 2022, desenvolvido por Islane Mota, Elaine Teixeira, Sara Branco e Rodrigo Lima, tá? Então, a partir de agora, eu vou apresentar cada um dos trabalhos de vocês, aí na sequência vamos aqui trazer para as discussões. Eu já li os trabalhos de vocês, trouxe aqui algumas questões para refletir, né? Que o importante aqui nos eventos é essa troca, essa discussão aqui. De antemão, já me antecipo dizendo que achei super interessantes os trabalhos, né? Eu acho que toda vez que nós temos a oportunidade de participar de um congresso, é bacana porque você vem e consegue ali ter um aprendizado com seus pares, né? Então, isso é muito legal. Então, eu vou começar aqui a fazer a apresentação e, na sequência, nós podemos aqui iniciar as discussões, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. E aí eu só vou pedir para vocês confirmarem para mim se o áudio está saindo, tá? Eu vou colocar o vídeo para rodar e aí vocês me digam se o áudio está funcionando ou não, tá bom? Deixa eu só colocar aqui no máximo. Vamos lá. Estímulo à pesquisa. Um estudo de caso. Vocês estão conseguindo ouvir? Áudio ok. Legal. Vamos lá. A tela, vocês também estão visualizando a tela do vídeo, né? Perfeito. Com análise de dados em painel. Pesquisa realizada por Clara Braga, José Milton de Souza Filho, Sérgio Brito de Oliveira Filho, pesquisadores vinculados à Universidade de Fortaleza. Do ponto de vista do docente, o ensino é percebido como menos arriscado, uma vez que o professor tem menos certeza e menos controle sobre as publicações resultantes da pesquisa. Portanto, Vasquez e Dávila afirmam que, se deseja que o pesquisador dedique atenção à pesquisa, é necessário compensá-lo de alguma forma. Derek e Bryan afirmam ainda que há poucos estudos que analisam o efeito no nível micro dos incentivos à pesquisa. Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar a experiência de um programa de incentivo à pesquisa de uma instituição de ensino superior brasileira. E nesse processo, busca-se avaliar o impacto das ações de incentivo à pesquisa, à produção científica, no efetivo resultado das publicações de uma instituição de ensino privada no período de 2013 a 2021, e identificar quais são as tipologias de ações de incentivo que têm sido bem-sucedidas em melhorar o impacto da pesquisa nos programas de pós-graduação da referida universidade. Para a construção do polo teórico, recorre-se a diversas pesquisas nacionais e internacionais de avaliação de programas e ações de incentivo à pesquisa em instituições de ensino superior. A partir dessa literatura, são propostas 4 hipóteses. A primeira é que, quanto maior os investimentos em editais de apoio à execução de pesquisa, maior o impacto das pesquisas nos programas de pós-graduação. A hipótese 2 afirma que, quanto maior o número de professores nos programas de pós-graduação, maior o impacto da publicação. A hipótese 3, quanto maior o tempo médio de titulação dos docentes nos programas de pós-graduação, maior o impacto das ações de pesquisa dos programas. Finalizando com a hipótese 4, os programas de pós-graduação com maior número de docentes com vínculo permanente possuem maior impacto nas pesquisas. Como método, utilizou-se a coleta de dados secundários levantados a partir da plataforma de coleta CAPES, no exercício de 2003, utilizando-se as informações da instituição de ensino superior no período de 5 anos, entre 2017 e 2021. Como estratégias de análise de dados, foi aplicado técnicas descritivas e de análise multivariada, com análise de dados em painel.
Para a realização da análise de dados em painel, foi realizado 3 modelos: o pooled, efeitos fixos e efeitos aleatórios. Os dados foram avaliados utilizando as seguintes variáveis: citação, a quantidade de citação no ano de trabalho pelos docentes que estavam vinculados ao programa, como variável dependente e caracterizando o impacto da produção científica. Como variáveis independentes, o montante anual de recursos financeiros destinado ao financiamento de projetos de pesquisa, a quantidade de propriedade intelectual produzida por programa de pós-graduação stricto sensu, a quantidade de projetos de pesquisas desenvolvidas por cada programa, a quantidade de domínios ou núcleos temáticos de atividades de pesquisas por programa de pós-graduação, a quantidade de estudantes de pós-doutorados vinculados aos programas de pós-graduação stricto sensu, o tempo médio de titulação dos docentes por programa de pós-graduação, a quantidade de docentes permanentes e a quantidade de docentes do sexo masculino. Os resultados da pesquisa indicam que, em 2020, houve um grande aumento de citações dos docentes, a partir de uma tendência crescente em todos os programas de pós-graduação. Foram realizados os modelos pooled, efeitos fixos e efeitos aleatórios, e os dados comparativos indicaram que o modelo pooled era o melhor modelo para análise dos resultados. A partir desse resultado, apresenta-se o seguinte painel. O painel apresenta que há uma relação significativa, positiva, entre os investimentos totais feitos pela instituição em editais de fomento à pesquisa em relação ao número de citações, assim como um efeito positivo também significativo estatisticamente em relação ao número de projetos de pesquisa desenvolvidos por cada programa de pós-graduação, levando a entender que, quanto maior o investimento em pesquisa, maior o impacto da pesquisa. Quanto maior o número de projetos desenvolvidos, maior o número de pesquisas. Há uma relação, contudo, negativa em relação ao número de produção intelectual realizada no período, levando a entender que nem sempre mais é melhor. A relação negativa indica que, quanto mais artigos publicados em revistas, eventos, publicações técnicas, menor é o impacto da pesquisa. Assim, o projeto tem como as seguintes conclusões: as variáveis que apresentam a relação positiva com o impacto da pesquisa é o montante anual de recursos financeiros destinado ao financiamento de projetos de pesquisas por um programa de pós-graduação stricto sensu e a quantidade de projetos de pesquisa desenvolvidos durante o ano por programa de pós-graduação stricto sensu. Destaca-se a relação negativa de 3 variáveis com o número de citações. Primeiro, a produção intelectual, o número de linhas de pesquisa e o número de pesquisadores com regime permanente de contratação. Quanto aos resultados relacionados ao número de produção intelectual estar inversamente relacionada ao número de citações, pode levar à compreensão de que não se trata de quanto publicar, mas trata de uma relação de qualidade, impacto, pertinência e atualidade aos desafios da área e dos achados da pesquisa. Indica-se como limitação da pesquisa a não incorporação de variáveis relacionadas à coautoria internacional e à interinstitucional, mas ambos os fatores são indicados como associados à publicação de alto impacto. Pesquisas futuras, dessa forma, devem investigar esses fatores com mais detalhes, para determinar até que ponto os pesquisadores que desenvolveram projetos em parceria com pesquisadores de outras instituições de ensino superior e em outras nacionalidades, e o estímulo institucional para que isso tenha fortalecido ou não o impacto da publicação em pesquisa. Muito obrigado a todos. Seguem a indicação das referências utilizadas e colocamos-nos à disposição.
Muito bem, vamos agora para o próximo vídeo. Trocou a minha tela para vocês? Ok. Pesquisa realizada por Clara Braga e José Milton de Souza Filho, ambos vinculados à Universidade de Fortaleza. A qualidade da pesquisa feita numa instituição de ensino superior depende essencialmente dos pesquisadores que nela atuam. Um diagnóstico prévio acerca das principais dificuldades em realizar a produção científica, ele é um ponto de partida para que institucionalmente sejam propostas ações estratégicas. Souza e outros autores afirmam a necessidade de uma agenda de estudo sobre os obstáculos relacionados à realização da produção científica, tais como a investigação dos entraves enfrentados pelos pesquisadores. Diante do exposto, esse artigo tem o objetivo de mapear as principais dificuldades e obstáculos na produção científica, na percepção dos docentes pesquisadores de uma instituição de ensino superior privada. Para a construção do referencial teórico, utilizou-se e buscou-se diversos trabalhos empíricos de levantamento das principais dificuldades de pesquisadores, docentes pesquisadores, na realização de produção científica. Destaca-se, dentre essas pesquisas, os achados de Carvalho e Almeida Pimenta, de 2017, realizado através de um survey com 350 pesquisadores, e o trabalho de Souza e outros pesquisadores em 2020, realizado a partir de um survey com 750 pesquisadores. Ambos os projetos de pesquisa mapearam as principais dificuldades dos pesquisadores em realizar pesquisa científica. Quanto ao método, foi realizado um estudo qualitativo a partir de uma entrevista com 65 docentes de uma instituição privada de ensino superior. As entrevistas foram realizadas nos meses de maio e junho de 2023, com docentes de 4 centros de ciências, vinculados a programas de graduação e pós-graduação. Os critérios de inclusão dos pesquisadores foi ser docente e pesquisador de projetos de pesquisa ativos em execução no exercício de 2023 e ser coordenador de projeto aprovado por as editais institucionais de fomento à pesquisa. Utilizou-se como questão norteadora a seguinte: professor ou professora, na sua percepção, quais são os principais obstáculos para a realização de pesquisa hoje na instituição de ensino superior? Os resultados foram tabulados, apresentados em um panorama geral, com a apresentação dos desafios e obstáculos citados pelos pesquisadores, por ordem decrescente de citação. Em seguida, os resultados por tipo de docente pesquisador, considerando a tipologia de Vasquez e Dávila, foi apresentado, com o objetivo de identificar-se a obstáculos específicos para cada fase de desenvolvimento do pesquisador. A partir dos resultados da pesquisa, foram elencados os principais obstáculos à produção científica. Primeiro, o tempo de dedicação à pesquisa do docente, visto ao grande volume de horas dedicados às atividades em sala de aula. Bolsistas de SEI, sua dedicação, seleção e comprometimento na execução das atividades de pesquisas aos projetos que eles estão vinculados. Adesão de pesquisadores qualificados ao projeto, possibilitando maior qualidade na produção científica. O desenvolvimento de competências de pesquisa entre os membros da equipe de pesquisa, recursos insuficientes por linha de financiamento. Para os docentes vinculados aos centros das ciências da saúde, 2 aspectos foram especialmente citados: questão da estrutura laboratorial para a execução das pesquisas e a ausência de parcerias com o SUS e instituições de saúde para a realização de pesquisas experimentais e clínicas. A ausência de editais de pesquisa para professores não doutores também foi citado, assim como alto número de orientandos por docente. Os resultados também nos possibilitaram mapear dificuldades diferentes para cada nível de desenvolvimento do pesquisador. Pesquisadores em formação, ou seja, docentes que estão cursando o doutorado, identificaram como principal obstáculo o tempo de dedicação à pesquisa, o perfil dos bolsistas de iniciação científica, em especial a impossibilidade de ter bolsistas vinculados aos seus projetos, visto que ainda não são doutores, a necessidade de desenvolvimento de competências de pesquisa e a ausência de editais de pesquisa para não doutores. Quanto aos professores considerados pela terminologia de Vasquez e Dávila como de média vocação, observou-se os seguintes obstáculos à pesquisa:
adesão de pesquisadores qualificados, vistos que esses docentes não estão vinculados a programas de pós-graduação e não podem ter apoio de alunos de doutorado e de mestrado e de pós-doutorados aos seus projetos. Dificuldades relacionadas aos bolsistas de iniciação científica, nesse caso especificamente a atratividade e a colaboração desses alunos. O tempo de dedicação à pesquisa relacionado ao tempo de dedicação em atividades de docência, estrutura laboratorial e recursos insuficientes por linhas de financiamento. Quanto aos docentes considerados como de alta vocação, ou seja, aqueles professores vinculados aos programas de pós-graduação, as dificuldades relacionadas à produção científica foi tempo de dedicação à pesquisa, adesão de pesquisadores qualificados ao projeto, bolsistas de iniciação científica, parcerias do SUS ou instituições de saúde, desenvolvimento de competências de pesquisa, recursos insuficientes por linha de financiamento e alto número de orientandos. Os resultados também nos possibilitaram cruzar as informações, comparar os resultados, em verdade, com os resultados de Souza e outros pesquisadores realizados em 2020, que fez o mesmo mapeamento com 750 pesquisadores em instituições públicas. E verifica-se que 4 obstáculos são presentes, tanto em instituições públicas como em instituições de ensino superior privadas. A escassez de recursos destinados à pesquisa, a sobrecarga de trabalho, infraestrutura de pesquisa deficitária e a falta de uma equipe de apoio para a pesquisa. Identificou-se como principais desafios e obstáculos à produção científica o tempo de dedicação à pesquisa pelos docentes entrevistados, as dificuldades relacionadas aos bolsistas de iniciação científica, a necessidade de adesão de pesquisadores mais qualificados às equipes dos projetos de pesquisa da instituição de ensino superior e a necessidade de desenvolvimento de competências de pesquisa. Percebe-se ainda que os obstáculos à execução de produção científica é diferente dependendo do nível de desenvolvimento do pesquisador. Destaca-se como proposta de pesquisas futuras a realização de um survey para levantamento da percepção de pesquisadores de várias instituições de ensino superior. E para além da contribuição acadêmica, via de regra objetivo de uma pesquisa científica, esse trabalho contribui quanto às práticas de gestão de uma instituição de ensino superior, onde é possível, a partir da análise dos obstáculos à produção científica, propor medidas e ações ou programas de incentivo à pesquisa, colaborando com os pesquisadores em suas estratégias de ampliação do impacto de suas publicações. Apresentamos as referências utilizadas e agradecemos a atenção. Muito bem, aqui nós temos a segunda apresentação. Eu vi que o Fernando chegou. Fernando, nós aqui na sala estamos trabalhando com a apresentação dos trabalhos, tá? Nós vamos apresentar os 3 na sequência. Aí, na sequência, nós vamos abrir aqui para as discussões, tá bom? Seja bem-vindo. Eu vi que você ligou o microfone, se você estiver falando, eu não estou conseguindo ouvir, tá? Não sei se o pessoal conseguiu ouvir alguma coisa. Não, né? Não saiu o seu som aqui, tá, Fernando? Pronto. Então, vou continuar aqui, tá? A próxima apresentação. Bom dia. É uma grande satisfação estar presente hoje no CMEAD 2023. O tema do meu trabalho é Congresso Brasileiro de Custos, uma análise das temáticas apresentadas nos anos de 2019 a 2022. Esse trabalho foi elaborado por mim, Islane Mota, pela professora Elaine Teixeira, pela Sara Castelo Branco e pelo Rodrigo Martins Lima, todos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa. A ciência no Brasil tem se expandido nos últimos anos, devido a um aumento expressivo no número de programas de graduação e de pós-graduação, e, consequentemente, a produção científica e o impacto econômico que ela produz nas organizações e na sociedade. Só que a produção científica ela não é distribuída de forma homogênea pelas regiões brasileiras. Autores como Sidônia Haddad Menachaco fazem uma crítica à heterogeneidade de distribuição geográfica da pesquisa científica pelo território nacional. Voltando para dentro da área contábil,
Destaca-se o Congresso Brasileiro de Custos, que é considerado um dos principais eventos de produção científica na área. A questão problema desse trabalho é qual o perfil dos artigos aprovados no Congresso Brasileiro de Custos, em termos de áreas temáticas e das origens desses artigos, quanto às regiões brasileiras nos anos de 2019 a 2022. O objetivo geral é analisar os artigos publicados no Congresso Brasileiro de Custos nos anos de 2019 a 2022. Os objetivos específicos são demonstrar quais das áreas temáticas abordadas no CBC tiveram mais aprovações de trabalhos científicos nos anos de 2019 a 2022, destacando as 3 maiores áreas em termos de quantidade de trabalhos aprovados, averiguar as possíveis variações nos anos estudados em relação às 3 áreas temáticas de maior relevância, uma vez que houve consideráveis mudanças no formato do evento diante da pandemia de Covid-19. E analisar a principal área temática, dentre as 3 maiores, destacando as regiões brasileiras de onde se originam os trabalhos aprovados. No referencial teórico, eu trago um contexto histórico dos congressos pioneiros na área contábil, com um enfoque no Congresso Brasileiro de Custos. Trago aqui o Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi realizado no ano de 1924, sendo o primeiro congresso na área contábil brasileira. O Congresso Brasileiro de Custos, realizado no ano de 1994. Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade, realizado no ano de 2001. E o Congresso Ampconte, realizado no ano de 2006. Trago também a concentração das universidades federais nas regiões brasileiras. O estado de Minas Gerais é um estado brasileiro totalmente atípico. Só no estado de Minas Gerais possui 11 universidades federais, número este igual a toda a região norte do país. O estado do Rio de Janeiro também destaca-se como um estado que possui a primeira universidade federal no Brasil, possui um total de 4 universidades, e também a região Nordeste, que possui um número crescente de novas implementações de universidades. O método utilizado foi uma abordagem descritiva, qual e quanti, com uma amostra de 397 artigos, retirados do Anais Eletrônicos do Congresso Brasileiro de Custos e tratados no software Microsoft Excel. Aqui nos resultados, na tabela 1, temos em ordem decrescente a quantidade de artigos publicados por área temática. Foram 12 áreas temáticas averiguadas ao longo dos 4 anos analisados, com um total de 397 artigos colhidos. As 3 principais áreas temáticas foram custos como ferramenta para o planejamento, controle e apoio de decisão, com um total de 143 artigos submetidos, seguido de custos aplicados ao setor público, com 59 artigos, abordagens contemporâneas de custos, com 54 artigos submetidos. Ao longo dos 4 anos, as 3 principais áreas temáticas tiveram uma redução de 38% no número de artigos submetidos e no total geral das 12 áreas teve-se uma redução de 25% ao longo dos 4 anos analisados. Aqui nos resultados, na figura 2, podemos observar a origem regional dos artigos da principal área temática. A principal área temática foi custos como ferramenta para o planejamento, controle e apoio de decisões. Foi averiguada a origem regional do primeiro autor, em virtude que os demais autores são da mesma região. Ao longo dos 4 anos, podemos perceber que a região que mais possui publicações nessa temática é a região Sul, seguido da região Sudeste. Essas regiões são historicamente possuem o maior número de universidades federais e, consequentemente, possuem o maior número de publicações, tendo em vista que as universidades federais são as maiores publicadoras de artigos científicos. Podemos observar também um crescimento da região Nordeste. No ano 2019, possui apenas 3 publicações, mas já no ano de 2020, 2021 e 2022, ela tem um aumento expressivo na quantidade de artigos submetidos.
Podemos observar também que a região norte do país é a região que possui o menor número de publicações nessa área. No ano de 2019, teve um total de 2 artigos publicados, e no ano de 2020, somente um artigo publicado. Esses artigos foram do estado de Roraima e da Universidade Federal do Amazonas, não possuindo nenhum artigo submetido do estado do Pará. O estado do Pará possui cursos de ciências contábeis, possui universidades federais que ofertam esse curso, tanto a Universidade Federal do Estado do Pará, quanto a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E também foi averiguado uma submissão internacional e um artigo que não foi possível averiguar a sua origem. Para concluir esse trabalho, das 12 áreas temáticas apresentadas, 3 obtiveram maior relevância, sendo custos como ferramenta para o planejamento, controle e apoio a decisões, custos aplicados ao setor público e abordagens contemporâneas de custos, onde reunidas obtiveram um total de 256 artigos publicados. A presente pesquisa demonstrou também que, apesar do Congresso Brasileiro de Custos ter ocorrido de forma online, houve uma redução perceptível de 38% no número de artigos publicados nas principais áreas temáticas. Constatou-se também que, dentro da principal área temática, as regiões sul e sudeste do país são as principais publicadoras de artigos, e a região norte do país é a região que possui o menor número de artigos publicados dentro dessa temática. E aqui estão as principais referências bibliográficas utilizadas na confecção dessa pesquisa. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem. Vou parar aqui o compartilhamento, professora. Conseguiu, né? A gente só apresentar a professora, que ela estava tendo dificuldade, é que a professora Manolita, seja bem-vinda, professora, fique à vontade aí para falar, só para avisar, como a senhora havia me pedido e me autorizado, conversei com as autoras e elas preferiram, a gente apresentou já os 3 trabalhos, e agora é o momento da nossa reflexão. Ah, não está conseguindo falar? Você não me ouve? Não, também não. Ah, não, tá me ouvindo? Ah, tá. Mas veja nas configurações, talvez ali do Zoom, que às vezes ele tem uma tendência a modificar o seu microfone. Para mim, está aparecendo que o microfone da professora está desligado. É, é verdade. Tenta habilitar ele, professora. Não habilita? Acho que ela não está conseguindo habilitar. Às vezes tem esses detalhes técnicos, né? Como a gente estava começando no início, né? O online trouxe muitas vantagens, mas uma desvantagem, às vezes, essas questões tecnológicas, né? Ah, entendi, professora. O microfone da professora está falhando. Mas tudo bem, professora, se a senhora me permitir, então, vou só contextualizar aqui um pouquinho. Então, nós estávamos conversando aqui no início, eu acabei que eu comecei a sessão, apresentei os trabalhos e nem falei quem eu era, né? Da impressão que a gente já estava aqui como grandes amigos e nem me apresentei. Eu sou a Vanessa, tá? Eu sou doutoranda na FEA, na USP, aqui em São Paulo. E agora eu queria só, assim, abrir mesmo para discussão. E uma coisa que eu gostaria, assim, de saber das autoras, eu tenho uma colinha aqui com algumas perguntinhas que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão. Eu vou começar pela ordem, aí eu vou pegar
Só que eu vou fazer só uma inversão, Clara. Ao invés de começar pelo primeiro trabalho, eu vou começar pelo segundo, que eu acho que na programação ele vem em primeiro, mas eu acho que faz mais sentido ele ir em primeiro e depois o que vem em segundo tá em primeiro. A gente inverter a ordem, né? E eu queria só começar a fazer uma pergunta a respeito da motivação de vocês para a realização desse trabalho, né? Que é sempre uma questão interessante quando a gente começa, quando você faz a leitura do trabalho ali, que você vai tentar entender a lacuna de pesquisa. É legal entender um pouquinho da motivação. Por que desenvolver esse trabalho, né? Você poderia falar um pouquinho com a gente? Posso sim. Boa tarde, gente. É, a motivação dos trabalhos, na verdade, eu venho produzindo nesses últimos 2 anos muito sobre o exercício de pesquisar, né? Sobre diversas perspectivas do bolsista de iniciação científica, do docente da graduação, do docente da pós-graduação, dos seus desafios de citação, né? A gente está agora terminando um artigo cientométrico, né? Como a cientometria pode nos apoiar na avaliação de programas, né, de incentivo à pesquisa. Aqui na universidade, nós tínhamos um departamento de pesquisa, que era vinculado a uma vice-reitoria, e agora, né, nos últimos 2 anos, ela foi alçada, né, a uma estrutura de vice-reitoria de pesquisa, né, que trabalha a pesquisa e a inovação aqui dentro da universidade. Então, como nosso gestor, né, o nosso vice-reitor, disse, nós somos a vice-reitoria de pesquisa, então as nossas decisões de gestão têm que ser baseadas na ciência, né? Então, para cada decisão administrativa, a gente está revendo nossa política de pesquisa, está revendo os programas de incentivo à pesquisa, revendo o nosso programa de iniciação, porque hoje nós fazemos equivalência. O número de bolsas que nós temos, CNPq e FUNCAP, que é o órgão estadual, né, de incentivo à pesquisa, a gente equipara com a fundação provendo o mesmo número de bolsas que a gente recebe, né, em termos federais e estaduais, porque entende que é um programa importante. Então, a gente tem sempre feito um exercício de pesquisar o estado da artes, né, sobre aquela temática, o que é que tem sido as melhores práticas de gestão que tem sido publicado, para a gente tomar as nossas decisões administrativas, né, trazendo a ciência para as nossas decisões administrativas. E aí a gente tem trabalhado uma sequência de artigos nessa compreensão de como a instituição pode dar mais subsídio, dar mais apoio ao pesquisador, entender a problemática de uma forma mais complexa, avaliando cada um desses fenômenos, né? O incentivo, os obstáculos, dificuldade em orientar um bolsista de ser, né? Então a gente está tentando fazer de uma forma bem complexa essa análise, e como pesquisadores, a gente não consegue não transformar num artigo, né? A gente faz para o administrativo, mas transforma aí num artigo para colaborar, né, com a academia, naquilo que a gente tem identificado, e tentar colaborar um pouquinho com a ciência dessa área que é tão carente, né? Hoje a gente estava tentando pesquisar aí se já tinha sido publicado um Plano Nacional de Pesquisa e Inovação, né? E o Ministério da Ciência e Tecnologia ainda não publicou o seu Plano, né, Nacional de Pesquisa e Inovação para o exercício dessa gestão. Então, se você pensar assim, eu quero nortear quais são as principais temáticas que a nação deseja pesquisar, a gente ainda está sem ver, né, o que é que a gestão entende para poder tentar se alinhar. Então, essa foi a nossa motivação para realizar a pesquisa. Legal. Eu vou deixar também aberto aqui, viu, Islane, Fernando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, fiquem à vontade, tá? Por favor, podem aí levantar a mão aqui, só sinalizar que nós podemos aqui abrir esse canal de comunicação mesmo. Esse é o desafio nosso hoje aqui. Pronto, eu tenho uma parte aqui que eu fiquei pensando, eu sou professora de graduação, tá? Doutoranda, então eu tô lá aquele extrato lá do trabalho de vocês, o pesquisador ali iniciante, né? E eu tenho algumas provocações aqui em relação a isso, tá? Que são reflexões que, assim, eu já venho mantendo há um tempo, não é o meu tema de pesquisa principal, mas é uma questão que me desperta curiosidade. Então, foi muito legal, assim, acompanhar o trabalho dessa sessão hoje, porque vem muito a calhar para essas questões. Aí tem uma parte no trabalho que você traz, se vocês me permitirem, fala assim, né? Vasquez e Dávila, eles colocam que é pertinente avaliar a eficiência das políticas de incentivo
realizando estudos comparativos entre as universidades que implementam e as que não implementam políticas de incentivo à pesquisa, né? Só que, geralmente, quando você fala de incentivo à pesquisa, nosso olhar vai para onde? Para pós-graduação, não é verdade? Porque, assim, quando você olha hoje no Brasil, você vê que essa questão, na graduação, você vê que hoje foi, inclusive, até retirado, por exemplo, fazer TCC. Hoje, né, em muitos currículos já não é mais obrigatório nós termos a presença do TCC. E eu acho que isso acaba sendo um prejuízo para a formação dos estudantes. Eu acredito que essa parte, a parte de entender de pesquisa, é uma parte importante também. Desenvolver projetos é fundamental, mas a pesquisa também é. E aí vem uma pergunta, né? Como é que a gente poderia tentar estimular caminhos? Porque o que que acontece? Hoje você criou uma grande distância. O professor da graduação, o professor da pós-graduação. Aqui faz pesquisa, né? Aqui ministra aula. Como é que a gente conseguiria tentar, dentro daquilo que vocês estão fazendo lá na universidade, de tentar fortalecer essa ponte, porque eu vejo um distanciamento grande, e eu falo isso também por experiência, e isso tem prejuízo para os dois lados, a minha avaliação, tá? Aí depois você me diga, na opinião de vocês, eu acho que tem prejuízo dos dois lados, porque aqui perde de não beber desta fonte, e aqui perde de não trazer aqui para motivar e criar algo em conjunto e fazer a ciência avançar. E na universidade que vocês estão estudando, como isso é avaliado? Foi uma das grandes questões que nós tivemos também, né? A gente tem um direcionamento que o pesquisador é um doutor, né? E a gente, nesse plano de incentivar a pesquisa, a gente, assim, quem eu vou incentivar, quem eu não vou incentivar. Constitucionalmente, o ensino superior é um tripé de ensino, pesquisa e extensão. E a gente sabe que o professor não é um super-homem que vai fazer todos esses três papéis ao mesmo tempo. Alguns conseguem fazer os três papéis ao mesmo tempo, mas nem todos conseguem fazer plenamente. Então, a gente está trabalhando, professora, no nível das vocações, né? Eu tenho docentes que trabalham na graduação e na pós-graduação, com as vocações das atividades de extensão, muito comum para a gente daqui da área da saúde, né? Trabalha com as vocações do direito, com as vocações de extensão. Tem professores que têm vocação para a educação. Eu tenho um professor que tem 40 para pesquisa, que tem 40 horas de sala de aula e consegue pesquisar tendo impacto nas suas pesquisas. Não, ele tem uma vocação natural para aquilo, né? Ele deseja, mesmo com todas as dificuldades de estar em sala de aula, porque a graduação, não podemos negar, ele tem um tempo maior de sala de aula que o impede de ter o tempo de pesquisa, né? Coletar dados, como o próprio resultado da pesquisa diz, ele não tem um apoio, normalmente, se ele não for doutor, de um aluno de iniciação científica que apoia ele na coleta de dados. E a gente usa mal o aluno, usa mal assim, trabalha mal a iniciação científica, que a gente usa como um braço para a execução da pesquisa, mas na verdade nós deveríamos estar formando esse pesquisador, né? Então, a minha necessidade faz eu corromper um pouquinho o que eu deveria estar fazendo nessa formação do pesquisador. Então, a gente está fazendo, a gente está trabalhando com a perspectiva de vocações. Então, vou lhe dar um exemplo em termos administrativos que nós fizemos, e está já saindo um artigo sobre isso, sobre essa experiência. Nós fizemos um levantamento quantitativo das citações dos docentes da graduação, ranqueamos os 10 docentes da graduação, nós temos 4 centros, né, centros de ciências, ranqueamos esses docentes, os 10 mais citados de cada centro, só que são docentes exclusivos da graduação, não estamos nos programas de pós-graduação. Levantamos esses 10 docentes, fizemos uma análise qualitativa, porque às vezes o docente, quando ele estava fazendo doutorado, ele produziu muito bem, ele pesquisou e produziu muito bem com a parceria com um orientador, e tem muita citação ainda advinda do doutorado, mas depois do doutorado ele não pesquisou. Então, a gente excluiu, a partir dessa análise qualitativa, esses docentes que não permaneceram pesquisando depois do doutorado, e a gente fez um grupo focal com esses docentes para entender. Professor, a gente entende que você tem uma vocação, tem um desejo de fazer pesquisa, quais são os seus obstáculos e o que é que você acha que seriam programas de incentivo, porque a gente também tem implantado isso. Às vezes a gente pensa que a ideia do programa de incentivo é muito bacana, mas não atende o que o professor precisa efetivamente. Então, a gente tem tentado fazer essa escuta
do docente, né? O que é que ele propõe, né? E a gente ouviu muito assim, era bacana se eu tivesse horas pesquisa, se eu fosse remunerado por uma carga horária X para que eu fizesse pesquisa, né? Porque o docente da pós-graduação, ele tem um número bem reduzido em sala de aula, né? Aqui ele tem só é obrigatório 8 horas na graduação, o resto na pós-graduação, então ele tem que ter mais tempo para pesquisar. Já não é o anseio dele, o anseio do professor da pós-graduação é ter recursos para financiar o seu projeto, né? Que são projetos assim mais robustos, né? São projetos mesmo de longo prazo, um grande guarda-chuva onde ele vai saindo com várias linhas de pesquisa. Então, a gente tem feito dessa forma, a gente trabalha com as vocações, identifica aqueles professores que têm vocação, como a nossa vice-reitoria é de pesquisa, existe uma vice-reitoria de extensão que trabalha de forma similar. Então, como nosso foco é a pesquisa, a gente tem trazido para escutar, entender, utilizamos o Vasques, né, nessa segmentação para também nos apoiar a fazer esse programa de incentivo à pesquisa. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta agora sobre o que foi o primeiro, né, o seu trabalho, e aí depois eu vou emendar com uma para Islane, porque as duas vão ter relação aqui, tá? No seu trabalho, claro, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é essa classificação dos pesquisadores, né? Docentes, pesquisadores em formação, pesquisadores com média vocação para pesquisa e pesquisadores com alta vocação para pesquisa. Aí, ouvindo agora, né, a sua colocação e tudo mais, eu fiquei pensando, esta definição, que até você coloca assim no trabalho, os docentes com média, os autores colocam que pesquisadores de média vocação são docentes, pesquisadores, doutores vinculados à graduação. E pesquisadores com alta vocação são docentes, pesquisadores vinculados ao programa de pós-graduação estrito, né? Acho que a gente acho que a gente agora está te ouvindo. Acho que sim. Ah, agora sim. Ufa! Que bom, professora. Fique à vontade, viu? Eu estou seguindo o debate, eu estou seguindo, por favor. Tá bom, tá bom. E aí, eu pensei, assim, só para concluir essa minha colocação, que é o seguinte: será que não, essa definição que foi colocada por esses autores, será que não caberia uma revisão? Porque eu fiquei pensando, assim, até, né, você está dentro da academia, enfim, será que não caberia colocar, acrescentar a questão da própria produtividade desse pesquisador, né? E também a questão dos extratos. Por exemplo, eu pesquiso muito, mas sempre estou publicando, só que publicando em extratos menores, ou eu pesquiso menos, mas estou publicando, menos eu digo assim, em termos de volume de publicação, né? Mas em extratos maiores. Então eu fiquei pensando se uma saída, né, pensando em trabalhos futuros, da próprio desenvolvimento daquilo que vocês estão fazendo, se não seria um caminho trazer como contribuição uma mudança nessa classificação, trazendo ali outros atributos para distinguir isso melhor, porque eu acho que quando a gente está falando, você fala de vocação, enfim, eu acho que às vezes isso deixa simples, se torna um pouco mais simples e é algo que é mais complexo, né? Então, não sei o que a professora Manolita acha, mas essa é uma inquietação que eu fiquei lendo o trabalho, né? Porque eu fiquei fazendo aquele retrospecto, né? Você começa a tentar colocar pessoas dentro de caixinha. E aí você percebe que aquela caixinha não acomoda aquela pessoa. Então foi esse ponto que eu também fiquei pensando aqui, Clara. Eu acredito, talvez a expressão vocação, ele vem de uma tradução, né? Então, talvez a expressão vocação, para traduzir o que ele quer apresentar, talvez não seja a expressão melhor, né? Nós sabemos que os professores que estão vinculados aos programas de pós-graduação estão lá porque eles têm citações e publicações robustas e diferenciadas, né? Até porque, para as avaliações, né,
da CAPES, coleta CAPES, enfim, isso conta muito a produção científica para a nota dos programas. Então, eu não tenho um docente com uma baixa publicação num programa de pós-graduação, porque a universidade sabe que se eu colocar aquele professor lá, ele pode baixar a nota do programa. Baixando a nota do programa, eu vou ter menos alunos interessados e tem uma longa história de interesse sobre isso, né? Então, assim, a classificação foi feita. Primeiro, a gente tem várias métricas para avaliar impacto, né? Então, a literatura, a gente utilizou o que a literatura tem dito que é a melhor ferramenta para a gente avaliar, no momento, o impacto da pesquisa de uma forma mais isonômica. Vou dar o exemplo. A área do jurídica, ela, por natureza, ela publica pouco em revista, né? Existem eventos se você sai nos anais desses eventos, é como se você publicasse uma revista A. A gente sabe que hoje também essa classificação aí da CAPES das revistas já está sendo questionada, né? Então, tem essa característica. A área da psicologia, ela se caracteriza pela publicação de livros, é diferente. Então, a gente utilizou o Google, as citações do Google Escola, porque a literatura vem nos trazendo que ela é a plataforma melhor de você avaliar, porque se eu for avaliar é, é, por algumas plataformas, por exemplo, que a gente utilizou lá na cientometria para esse levantamento de publicação, eu seria injusta com professores da área do direito e da área da educação, da área da psicologia, porque eles não é hábito de se publicar em revistas, né? Não tem uma cultura de publicação em revistas. A própria área da administração tem uma cultura muito forte de eventos, de publicar em eventos, né? E publicar bem menos em revistas. Se você tem uma ideia, a gente acompanha as citações dos docentes, comparando graduação e pós-graduação. Nós temos docentes da pós-graduação que têm mais de 600 citações por ano. É um número que professores da graduação, pelo menos aqui do nosso centro, não chegam próximo, né? É muita coisa ser citado, né? O que quer dizer ser citado? Que você produziu, ele é irrelevante, ele é importante, e eu agrego aquilo à minha construção, né? O meu tijolinho a mais que eu coloco no conhecimento que eu tô fazendo. Então, eu acho que a expressão vocação traduzida, né? Talvez não tenha sido a melhor tradução que eu fiz, né? Para trazer da literatura, mas os autores, quando ele vai explicar o que é que ele entende como informação, primeiro que o pesquisador é considerado um doutor, né? O pesquisador é o doutor formado, e então esse pesquisador em formação seria o doutorando, né? Então a gente utilizou como os nossos docentes em doutoramento, né? Fazendo programas de doutorado. Os pesquisadores com média vocação, eu tenho um grupo enorme de docentes aqui, mas poucos pesquisam. Então a gente considerou aqueles que estão fazendo pesquisa como média vocação, já que eles não têm o nível de citação e desenvolvimento das publicações dos professores da pós-graduação. A gente que acompanha as citações, né, ou a produção científica desses docentes, né, o impacto, enfim, a gente vê que é bem diferente de um docente da pós-graduação dos docentes da graduação, por diversos fatores, inclusive fontes de financiamento, apoio, né? Você ter um grupo de pesquisa, ele torna a sua pesquisa muito robusta, né? Faz com que a sua pesquisa se torne robusta, que você tenha os pares, né? Trazendo contribuições para aquelas pesquisas. Nós sabemos que a literatura traz que existem 3 formas de você aumentar o impacto, que são publicações com empresas, publicações com parceiros internacionais e publicações em revistas open access, né? Então, a gente também já trouxe para o nosso programa de incentivo à pesquisa 3 tipos de incentivo. Então, quem tem um parceiro internacional tem um financiamento maior, quem está trabalhando em parceria com a empresa no seu projeto tem um financiamento maior. Então, a gente vem buscando da literatura como é que a gente pode incrementar e dar apoio aos nossos pesquisadores. Eu concordo que o termo vocação talvez não se encaixe perfeitamente e recebo, né? Como eu disse um dia desse, eu não tenho um apego às minhas pesquisas, não. Quanto mais contribuição, a gente vai fazendo os melhoramentos, né? E recebo para a gente reavaliar aí essas caixinhas. Tá certo, muito obrigada. A senhora quer comentar alguma coisa, professora? Posso? É, é, o que, o,
eu me destramelei inteira com essas dificuldades, mas eu estou relativamente tranquila, Clara, porque eu li os dois artigos que você submeteu e a gente vai ter um encontro na sessão Sapiens, né? Então eu fico aqui pensando que qualquer coisa que eu te fale agora vai ser um recorte do que eu tenho que aprofundar durante a sessão. É, sei lá, se eu tivesse que falar no geral, até porque já fiz a leitura dos textos, vou deixar, inclusive, com as anotações para você, porque eu imprimi para fazer as contribuições, eu diria, né? Eu achei que os dois textos têm muito potencial, mas eles precisam ser retrabalhados com um pouco mais de é, é, talvez de detalhamento. Eu não sei se a limitação de página que a gente é submetido no momento da submissão se atrapalhou, mas eu acho que tem esclarecimentos, né, que se fazem necessários para que o leitor entenda melhor, e de fato eu acho que tem alguns probleminhas de tradução, quer dizer, devo imaginar que são traduções, porque quando a gente se atém a determinados termos e a forma pela qual você usa como categorias, né, me parece que tem algum salto alto aqui. Então, nesse aspecto, eu preferia que a gente conversasse lá no Sapiens, com todas as anotações, no sentido de ajudar, e talvez fosse o caso da gente debater um pouquinho mais o texto da professora Islane. O que é que vocês acham? Uhum. Então tá ótimo. Então, vamos lá, Slane. Eu gosto sempre de começar como eu disse para vocês, com a pergunta para conhecer um pouquinho da motivação. Por que que você desenvolveu esse trabalho, né? Para a gente ter uma ideia ali de por que que, né, os autores dedicaram aí o seu tempo desenvolvendo esse material que foi encaminhado. Bom, é uma grande satisfação estar aqui presente com vocês. Eu sou graduada em Ciências Contábeis. Esse artigo ele foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, do meu TCC. E assim, ele foi sendo construído entre eu e a minha orientadora, e depois com as contribuições dos meus colegas. Eu tinha o interesse de trabalhar a respeito dos custos, e eu tinha em mente trabalhar dados primários, e com as orientações dela, eu fui um pouco voltando para dados secundários, e achei muito interessante em relação ao Congresso, e eu quis analisar essa relação entre a pesquisa e as regiões do país, né? E pesquisando, aprofundando, eu fui descobrindo muito mais o interesse sobre isso, e fui formando esse artigo. É, Falando uma parte que eu achei super interessante a respeito do trabalho de conclusão de curso, quando nós vamos, um aluno da graduação, talvez a gente não dê tanta importância para pesquisa, né? Então, eu estou aqui falando com as professoras, né? Vocês são professoras, eu sou graduada, e recém-graduada, me formei esse ano. E assim, fazer esse trabalho de conclusão de curso, esse artigo, foi um divisor de águas para mim, né? Eu despertei um interesse muito grande pela docência e por escrever, né? Que eu achava que não. E eu acredito que o trabalho de conclusão de curso dá esse norte, porque às vezes, principalmente dentro da minha área, é uma área muito técnica, então pesquisar me tomou como um novo prazer, talvez, uma nova linha. Quando eu entrei na graduação, meu interesse era praticar a contabilidade, exercer a profissão. Hoje já estou caminhando para um outro caminho que produzir me trouxe, se aí vocês conseguem entender. Então foi isso, foi uma construção ao longo da formação mesmo do meu trabalho de conclusão de curso. Muito bem. É muito bonito, né, professor, quando nós vemos assim alunos tão empolgados. Se sábado agora teve o Enangrade, tive a felicidade da minha aluna também ter conseguido ficar lá como o trabalho premiado do Enangrade. A gente ficou super feliz, ela nem acreditava. Ela falou: Meu Deus, eu não acredito, toda feliz.
E é bonito mesmo de nós vermos, e ela também está com esse brilho nos olhos que você está, que realmente é muito bacana. E participar desse evento, desses eventos, soma muito, porque é a sua primeira experiência, acredito, né? Participando de eventos, é a primeira? É a minha segunda, porque eu também Segunda? passei no Adconte, mas tudo esse ano, assim, é muito novo para Ah, mim. que bom, mas sempre é uma oportunidade de aprendizado. Então, os questionamentos que nós fazemos aqui é no sentido sempre de tentar contribuir para que você vá aprimorando, vá se desenvolvendo, né, ainda mais no o seu trabalho, viu? Então, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Eu fiquei interessada de saber, você fez um recorte de tempo, você colocou lá de 2019 a 2022. Por que você estabeleceu esse recorte de tempo? Porque esse é o Porque, tipo de pergunta, perdão, só complementar rapidinho. sim, pode, Esse é o pode tipo de, terminar. de pergunta que ele precisa estar no seu trabalho, precisa estar claro, assim, olha, escolhi este recorde de tempo por este motivo, porque todas as decisões que você toma são decisões metodológicas, elas precisam estar ali fundamentadas, né? Então, essa foi a minha primeiro questionamento aqui a você. Esse recorte de tempo, eu queria analisar um recorte mais atual e também verificar essa variação por causa da pandemia. Foi mais ou menos o período em que eu consegui avaliar. O meu trabalho foi apresentado esse ano, em março desse ano, e eu avaliei até o período de 2022. Então, eu analisei os 4 anos, 19, 20, 21 e 22, que pegou ali o início e mais ou menos o finalzinho da pandemia. Foi mais ou menos por isso. Entendi. Então, acho é importante depois você ter essas argumentações, dizer por que que é importante você estabelecer esse recorte de tempo, o que que você traz em termos de contribuição para a ciência com esse recorte, de fazer esse comparativo antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, porque você está trabalhando com três tempos, né? A gente Uhum. considerar assim, né? Já seriam três tempos aí, que 2022 a gente já acabou voltando, né? Já começando a voltar as Sim. coisas mais ao normal, né? Mesmo que seja esse novo normal, e é importante nós avaliarmos, porque isso tem um impacto na produção. Eu estou falando aqui, assim, de outras experiências. Se você olhar, Sim, o sim. próprio período da pandemia modificou até a capacidade do pesquisador, porque, veja, a gente não podia fazer muitas vezes trabalho em loco, então isso teve afetou a questão da produtividade, então isso precisa ser considerado mesmo no trabalho, né? Mas legal, esse aqui era um questionamento que eu acho que poderia ser assim mais explorado no seu trabalho, tá? Sim. Aí depois, o que me chamou a atenção também é porque você escolheu. Você mostra aquela linha do tempo, mostra lá os congressos, mostra aquele que é lá de 1924, se eu não estou errada. Acho que é isso, né? Isso, que é o Isso. Congresso Brasileiro de Contabilidade. Exato. Depois vem o segundo, que é esse que você fez. Mas por que você escolheu este congresso? Entende assim? Precisa ficar claro também qual foi a motivação. Então, eu escolhi esse congresso por quê? Né? Porque o Entendi. pesquisador, ele assim, nós temos que pensar que o nosso papel é trazer alguma contribuição de alguma forma para a ciência, né? Nós não fazemos um trabalho apenas porque nós, sabe, poxa, eu queria fazer isso, mas será que eu devo fazer? A resposta para isso precisa estar ali no seu trabalho. Por que esse congresso ele é importante? Por que ter este recorte de tempo é importante, né? Uhum. Eu É um entendo. aspecto. Não sei se a professora Manolita quer complementar alguma coisa. Pois é, eu vou um pouco aqui classificando os textos. Por exemplo, hoje pela manhã a gente estava também presente em uma sessão e eram 4 trabalhos, né? E o que a gente percebe é que tem trabalhos que marcam a finalização de uma disciplina. Quer dizer, eu faço uma disciplina no mestrado, no doutorado, final da disciplina, o professor pede um artigo e isso é entregue. Eu acho que é uma expectativa. Mas na mesma sessão eu tinha uma colega aí de vocês na FEA USP, a Carol, que desenvolveu uma tese, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um texto de uma doutoranda que finalizou uma disciplina, a gente tinha uma tese finalizada. Então, a gente pode imaginar que o nível de maturidade
e de contribuição é bastante diferente. Então, no caso da Islane, eu fiquei assim encantada com a sua fala agora, né? Talvez mais do que do texto, porque é interessante como algumas experiências colaboram para a gente tomar decisões, né? Para a gente conhecer o nosso potencial, conhecer o nosso interesse. Então, eu achei assim extremamente encantador depois do TCC e o TCC ter te levado para organizar esses textos, esse interesse pela docência que você mencionou, que era uma coisa que não estava tão no teu radar, e, por outro, se descobrir uma autora, né? Eu acho que são coisas muito legais, muito interessantes. Agora, claro que para você exercer, né, essa habilidade autoral, eu acho que a gente precisa aí, talvez, te apoiar e te jogar para cima para que você supere as limitações do seu texto naquilo que ele vem de estritamente descritivo. Né? Então, veja, você faz uma retrospectiva histórica de um período muito curto. Primeiro, é muito curto. Islane, eu posso te dizer que esse tipo de trabalho, no mínimo, olha que a literatura tem sido cada vez mais exigente. Eu acho que isso a Clara, até num determinado momento de um dos textos dela, menciona. As exigências para a publicação hoje são cada vez maiores porque a gente tem um número maior de autores, né? Então, o funil vai fechando. O espaço temporal de análise, de um modo geral, não é inferior a 10 anos. Por que 10 anos? Porque é um tempo suficiente para você descobrir recorrências e para você, de alguma forma, entender como determinado campo de conhecimento tem se revelado. Você pode ver até pela minha idade que eu acompanho a produção acadêmica na contabilidade e na administração há muito tempo, exatamente por participar de congressos e por elaborar pareceres e por conviver com amigos, que normalmente o curso de administração está muito próximo do curso de contábeis em várias instituições. E, assim, não fiz um estudo sobre o assunto, mas, Islane, eu sou uma admiradora de como, da década de 90 para cá, o curso de contabilidade desenvolveu um pensamento sofisticado em relação a vários aspectos. Um que me chama muita atenção, e olha que eu não fiz o estudo que você fez, eu simplesmente vejo a programação dos congressos. E um deles é, com o processo de internacionalização mais intensificado, o que você percebe é que a contabilidade é internacional. Né? Você não tem uma contabilidade versão brasileira, uma contabilidade versão francesa, não. A contabilidade das organizações se internacionalizou. Por quê? Porque as organizações também se internacionalizaram. Então, é uma área absolutamente estratégica. Com isso, a gente vai vendo que os temas discutidos pelos contadores teve uma ampliação, um aprofundamento e superou determinados métodos muito simples, que eu acho que antes da década de 90 a gente via até uma certa dificuldade em elaborar textos acadêmicos, porque se via a contabilidade muito mais numa perspectiva técnica, de operação. Né? Então, se você tivesse ampliado aí o seu tempo de análise, você teria possivelmente encontrado coisas como essas.
Eu acho que tem uma outra variável que, para mim, interfere bastante sobre o que você discutiu, que é o número de doutorados na área de contabilidade. Querida, na década de 90, a gente tinha, no máximo, 3 programas. Bom, a USP foi o primeiro e continuou o primeiro por muito tempo. Então, todos os contadores que se doutoraram eram filhos da USP, ou particularmente da FEA. Isso imprimiu uma visão de contabilidade muito demarcada pelo currículo FEA-USP. Isso é um traço que precisa ser considerado. O outro é a questão da expansão. Se você observar, hoje, a gente tem um número bastante expressivo de doutores em contabilidade. Por quê? Porque o número de programas cresceu. Porque ele não se concentra apenas na USP. E olha, quem é que publica? Quem é que vai aos congressos? De um modo geral, é o pessoal da pós-graduação, que, por sinal, tem incentivo, né, para inscrição, para o deslocamento, e tem incentivo também, por quê? Porque o processo de avaliação da pós-graduação busca o quê? A produção de conhecimento, que infelizmente está muito localizada na pós-graduação em stricto sensu, não é, professora Clara? O teu texto revela muito claramente isso daí. Então, o que é que eu acho que também falta no teu texto? Esse contexto. Esse contexto, né, eu estou colocando aqui 2 ou 3 pontos que justificam um pouquinho do que você encontrou. Então, eu acho que a tua descrição pode caminhar para um processo interpretativo, que você ainda continua aí numa toada, digamos assim, mais no sentido de qualificar os dados que você encontrou, qualificar, porque lá tem um descritivo dos dados, né? E aí, Islaine, o teu texto passaria a contribuir para a própria compreensão do campo. Aí a contribuição que você daria ao campo é justamente no momento em que você explica, sei lá, no intervalo de 10 anos, ou de 20 anos, ou de 30 anos, como é que essa agenda foi sendo construída, entendeu? E eu vou te dizer, é um desafio muito legal e que, se você pretende enveredar para um programa de mestrado, eu acho que valeria a pena esse exercício de pesquisa, que continuaria uma pesquisa documental. Eu acho que nem precisa dado primário, é documental mesmo, só que você precisa ampliar os horizontes em termos do contexto. Do contexto. Eu sinto que pelo fato de você ser muito jovem e de você não ter procurado como é que o campo da contabilidade foi... Eu vou falar um termo de evoluindo, porque, no meu entender, houve uma evolução. Ou seja, a gente saiu de uma mentalidade muito operacional, de uma mentalidade muito técnica, muito... bom, e a gente hoje, no meu entender, a contabilidade tem evoluído para uma questão estratégica, né? E eu acho que isso, para um campo de conhecimento, é algo extremamente relevante, porque os egressos do curso de contabilidade, né, principalmente aqueles que chegam no mestrado e no doutorado, eles ocupam, eles assumem responsabilidades dentro dos organismos públicos e das organizações privadas, estratégico também, né? E você veja os escândalos que debilitaram a economia de determinados países, são escândalos que a origem está em problemas de contabilidade, né? Então, eu acho que você está numa área extremamente importante, né? Que o seu texto é um embriãozinho de uma discussão que pode chegar a um estágio bem mais autoral, bem mais elaborado, bem mais analítico, né? E aí o seu texto daria uma imensa contribuição. Aí o que eu posso te dizer é o seguinte:
eu entendi quem você. O seu lugar de fala, né? A gente fala assim. Eu entendi o seu lugar de fala agora, quando você se manifestou. Então, o que eu posso te dizer? Essa virada no seu texto não vai acontecer daqui a 6 meses. Essa virada do seu texto, você vai fazer a próxima versão e discutir num congresso. Aí depois você tem contribuições, vai ter a terceira versão. Querida, eu já me deparei com publicações em revistas de alto impacto, né? Sei lá, classificadas aí no extrato A, sei lá, que os autores foram fazendo essa escada, né? Em 3, 4, 5, 6 versões, mas cada versão ela vai dando saltos, né? E como você tem uma orientadora próxima, claro que ela vai te ajudar a que esses saltos sejam cada vez mais significativos. O que eu posso te dizer é o que você está estudando é interessante, é contributivo. Você pode ir bem mais longe do que foi. Eu não sei se eu contribuí um pouco, mas eu queria, ao mesmo tempo, que dizer, o teu texto precisa de mais horas de trabalho, mas o seu texto vale a pena investir. Porque tem textos que, mesmo sendo final de um curso ou de uma disciplina, eles são de tiro curto, né? Ou seja, o tema é relativamente modesto, mas as suas preocupações elas podem ter um tiro longo, e um tiro longo é um texto que, sendo bem trabalhado, ele poderá chegar a revistas muito boas. Né? E outra coisa, Elaine, escolha congressos que trabalham com o conceito de fast track. Né? A Angrade mesmo, eu não sei, professora, se a tua orientanda chegou a ser indicada para alguma revista. Tem as indicações, eles indicam. Eles têm Pois essa é, vantagem. Pode concorrer às premiações e ainda tem as indicações. Então, isso é muito pois bom. é. Pois é, no Enagrade, a gente tinha 49 editores que nos concederam o Fast Track. E isso ajuda muito, 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 porque quando o teu trabalho estiver num nível mais elaborado, o próprio Congresso pode te indicar para uma revista. É certeza que o seu trabalho vai ser publicado? Não, mas você encurta caminho. Você encurta caminho. Né? Ou seja, a partir do momento que o editor disse esse texto tem aderência ao conceito editorial do periódico que eu estou dirigindo, ele passa na frente, entendeu? Ele abrevia. E os próprios pareceres dos avaliadores do periódico, qual é a minha experiência? Não sei se é a de vocês, mas o parecer de um avaliador de periódico é muito mais detalhado do que de um congresso. É muito mais, ele te ajuda muito mais. Por exemplo, a Clara, a gente vai discutir os 2 textos dela no Sapiens. Bom, é claro que ela vai receber um feedback para cada artigo que foi lido com cuidado, com detalhes, com zelo, porque o que é que tem atrás do Sapiens? Ajudar a um autor ou uma autora a superar as limitações do texto, visando um periódico. Entende? Então, eu estou te explicando tudo isso porque você é muito jovenzinha aí no processo e certamente talvez não, sei lá, talvez você não saiba desse par e passo aí da trilha acadêmica. O que eu posso te dizer é que é muito interessante, Slaine. Você conhece gente muito interessante, você vai identificar pessoas que vêm também da contabilidade, que eventualmente dizem, poxa, eu posso te ajudar nesse... Vamos ser coautor? Eu dou uma acelerada, você dá uma acelerada, a gente vai juntos. E olha, não sei se você percebeu ao olhar a programação do SEMEAD, é raríssimo um texto individual, não é, gente? É raríssimo. De um modo geral, cada texto você tem, no mínimo, 2 autores, o orientador e a autora principal, né? Mas você veja, tem a maioria dos... E eu olho isso, sabe? Eu olho essa questão. Hoje, por incrível que pareça, a gente desconfia de um texto de um autor só.
de tão atípico que é, entendeu? Então, não tenha receio de fazer parcerias. Agora, claro, faça parcerias com pessoas que estejam tão comprometidas quanto você, para as pessoas não pegarem carona, né, no seu trabalho, né? Mas, sinceramente, eu achei que o seu texto tem muito futuro. Nesse momento, ele tem contribuições limitadas. Certo, professora, eu agradeço a sua fala. É um norte que a senhora está me dando e eu agradeço. Sim, eu entendo a limitação do meu trabalho. Como eu falei, ele foi um trabalho de conclusão de curso. A minha professora sempre me ajudou muito, que foi minha orientadora a submeter. Ela ama o CMEAD, ela sempre publica aqui, e aí ela foi me ajudando a submeter e está aqui hoje. E as contribuições, elas são muito valiosas. Estou aqui com meu Claro. caderninho anotando tudo, e eu acredito que eu vou continuar a trabalhar nesse artigo para que ele possa crescer e ampliar o horizonte dele, principalmente o horizonte tempo dele também. Muito Sim, obrigada. imagine, querida. Muito sucesso aí para você. Obrigada. Muito bem, mas que bom, olha, eu acho que a professora deu aí bastante, né, bastante contribuição para você continuar a sua caminhada, né, desenvolver o seu trabalho. Ele tem potencial, tem ali algumas questões que você vai aprendendo ao longo do tempo, receber crítica assim de quem está tentando construir com você é muito bom. Eu falo também que a gente, é assim, eu falo que você recebe um presente. Eu também. Eu falo, nós daqui no SEMEAD, como um grupo, como a professora bem colocou, nós mandamos aí um caso de ensino. E nós recebemos um parecer que eu falei assim, gente, a pessoa que fez esse parecer, ela deveria receber um prêmio, porque a pessoa foi detalhando. Isso é muito bom. Aquela pessoa, ela está lendo o seu trabalho, está contribuindo, o seu trabalho vai ser melhor a cada momento. Às vezes, né, foi muito difícil para mim no início aprender. A primeira vez que eu tomei, por exemplo, uma rejeição numa revista, eu já pensei, puxa vida, nossa, que triste. Não, pega o material que foi falado, observa, ajusta, manda para a próxima. Quando você vê, já está publicado. Então, isso é uma coisa que é um aprendizado, que a academia é a gente exercer, né, como é que o pessoal dizia no passado, né, do seu tempo, tá, Slane, que é de pessoas da minha idade, assim, tá? Quero vestir a sandália da humildade. E isso é muito bom para nós, é sempre aprendizado, sempre, sempre. Cada publicação, cada congresso, sempre é muito bom o aprendizado. Então, filtrar tudo isso é muito bom para você continuar e não perca esse brilho que você está de querer continuar estudando, avançando, que isso é o mais importante, é o motor da motivação que vai te manter nesse caminho. Pois é, eu concordo totalmente. E, Clara, eu fiquei encantada do seu interesse de produzir, mesmo, pelo que eu entendi, você não é docente, é isso mesmo, né? Gente, eu sou muito encantada com a qualidade dos técnicos educacionais, muito encantada. Aliás, eu já orientei vários, e e só tem o seguinte, Clara, quando eles saem do doutorado, eles não querem mais exercer as funções técnicas, eles querem a docência e vão prestar concurso. E eu juro por Deus, eu apoio mesmo. Mas eu acho que as universidades estão com um quadro técnico extremamente capacitado, gente. Eu fico encantada. Aliás, às vezes, o diálogo com eles é até melhor do que com alguns professores, porque eles estudam muito. Então, vou ter muito prazer em conversar contigo, mas o espírito é exatamente esse que a gente está falando aqui. Com todo respeito, e assim, eu acho que eu sou adepta de que o feedback é um presente, né? E é um presente generoso, né? Porque a gente está oferecendo toda a nossa experiência no sentido de alertar para alguns pontos que poderiam ser repensados. Claro que nem tudo que a gente diz vai ser feito, mas assim, pelo menos quando a gente e é outra coisa, Elaine, quando a gente escreve um texto, chega uma hora que a gente perde a leitura crítica dele. Porque você já leu, já leu, já leu, já leu, e você já não enxerga mais. Por isso que ter outra pessoa
não envolvida diretamente para ler com carinho, com respeito, com atenção, o texto ajuda muito, ajuda muito. Essa questão do intervalo de tempo, quando eu comecei a fazer bibliometria, eram 10 anos. Hoje já é muito mais que 10 anos. Se a gente quer publicar mesmo, o intervalo precisa ser maior para justamente você criar essas grandes categorias. Quando foi colocada aqui a questão da pandemia, né? Você veja, se foi de 2019, não, 17? 2019. É, Pois acho é que Finalzinho de 19 início da pandemia, 2019. né? para início de É, Isso. 2020. é início da pandemia. Então, não tem um recorte do antes. A não ser que você estivesse comparando o antes e o depois. Então, se você achar a agenda modificou antes ou depois da Eu ter pandemia, achado interessante. né? Talvez. E é E como. colocar uma análise antes da pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia. Pois é. Aí precisa ver se esses intervalos são suficientemente reveladores. Mas essa questão que foi levantada dos métodos, isso atingiu todos os campos de conhecimento. Tiveram pesquisas simplesmente interrompidas, porque elas dependiam da pesquisa de campo, do dado primário, e o dado primário era impossível a gente obter naquele momento. Então, você pode ver que até onde eu saiba, aqui em São Paulo, vários programas dilataram os prazos, né? Dilataram os prazos de conclusão de mestrados e doutorados. Por quê? Porque o projeto aprovado na qualificação previa soluções metodológicas impossíveis de serem realizadas durante a pandemia. E, em outros casos, os orientadores aceitaram ajustes no projeto. Ou seja, a pesquisa com dado secundário passou a ser muito presente, né, na iniciação científica, no mestrado, no doutorado. Então, veja, é uma situação que interferiu sobre os temas, sobre as questões de pesquisa e sobre as escolhas metodológicas. É isso que eu digo, é um contexto. É esse contexto que vai dar sentido à interpretação dos dados. Entende? Sim, entendo, entendo. Aí precisa ver que recorte é esse que faz sentido, mas eu diria que criteriosamente estabelecido, né? Então, todo recorte que a gente faz precisa ser criterioso, né? Ou seja, você precisa reunir critérios que justifiquem suas decisões, né? Não pode ser uma coisa aleatória, né? Eu acho que não, aí não funciona. Tem que ter critério para dizer, olha, o intervalo de tempo é esse, o congresso é esse, a base de dados é essa, tudo tem critério, tudo você precisa justificar. Não pode ser uma escolha arbitrária, né? É Aí, isso, pessoal. Terminei falando demais, né? imagina, professora, foi uma aula aqui para todas nós. Muito aprendizado. Bom, então chegamos, né, ao final do nosso encontro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Deixei aqui no chat o link para a avaliação, depois pedi para vocês fazerem, tá bom? Se vocês querem falar mais alguma coisa? E agradecer, né, a vocês o tempo dedicado, o empenho de terem submetido ao SEMEAD, sempre é um prazer. Professora Vanessa, quero só agradecer, né, os seus questionamentos, são importantes para a gente repensar, né, como a professora falou, tem uma hora que a gente já não aguenta mais ler o próprio texto, né, o parceiro também que contribuiu não aguenta mais ler, né, não consegue mais ver as falhas, e assim, esses questionamentos são importantes para a gente refletir, melhorar. Eu sou doutora, né, formada há pouco tempo, então ainda estou no modelo chinês de produção, né, produzi muito, e Eu aí a tô. gente ainda não tem uma linha de pesquisa firmada, onde a gente produz com aprofundamento, né? Focando, então, eu estou buscando a minha linha de pesquisa, aquilo que a gente tem paixão de sempre estar pesquisando por, né? Entrando em sala de aula
aos pouquinhos, né, fazendo essa transição da área técnica para a sala de aula aos pouquinhos, que também é outro desafio. A sala de aula nos toma muito tempo, né, que a gente antes dedicava à pesquisa, a gente está com pré-aula, aula e pós-aula, né? Então, assim, agradeço demais, né, as observações, e aí espero aí as demais contribuições, professora, estou à disposição, agradeço demais. Tá ótimo. Obrigada. Eu gostaria de agradecer às professoras, as contribuições. Como eu falei, é um prazer estar aqui, poder ouvi-las falar, contribuir com o meu trabalho. É de suma importância, né? E poder saber um pouco mais também sobre como entrar nesse mundo científico e acadêmico é algo muito relevante. Esse bate-papo é muito importante, né? Se todos nós soubéssemos quanto que é precioso isso, e uma crítica, ela não é destrutiva, ela é construtiva, vai me motivar muito mais e também me dar mais solidez naquilo que eu vou construir. Então, eu queria agradecer as contribuições, os questionamentos e o tempo de vocês aqui comigo, conosco, né? É algo de grande importância. Meu muito obrigada a todas vocês. Gente, mas ela é muito madura. Meu Deus, Ela que ela era é para mim. demais. Quero ela para mim. Que orgulho. Gente, eu queria finalizar dizendo que espero muito revê-las o ano que vem. Não olha, gente, eu contribuo no ENAMPAD, no SEMEAD, no ENAGRADE, mas o SEMEAD é o meu congresso do coração. Eu acho um congresso, ao mesmo tempo, muito diverso, muito inclusivo, né? E muito respeitoso com os diferentes perfis, sejam de professores, sejam de estudantes. Então, queria muito reencontrá-las em 2024. Quem sabe, Slaine, já ter uma nova versão desse seu texto, mais maduro, né, mais bem trabalhado, e a Clara continuar aqui discutindo, mas espero que até lá ela encontre a linha de pesquisa. Clara, uma boa ideia é você se inserir num grupo de pesquisa, querida. Quando a gente termina o doutorado, eu acho que para a gente não se desligar, né, de um debate recorrente, encontre um grupo de pesquisa que você se identifica com o tema, que aí eu tenho certeza que você vai encontrar aí uma linha em que você queira discutir, e claro, quando a gente encontra esse caminho, né, eu acho que as nossas leituras se tornam cada vez menos esparsas, né, menos fragmentadas e mais aprofundadas. Então, é o que eu desejo para vocês. Foi um prazer conhecer essa lindeza que conduziu de forma maravilhosa a sessão. Me desculpe pelos problemas. Gente, eu nunca tive problema técnico, mas eu não sei o que aconteceu aqui, foi preciso. E olha, eu tive vários níveis. Eu cheguei no rapaz que tem o maior conhecimento aí dos problemas técnicos e nem ele entendeu direito o que é que aconteceu. Então, me desculpo, né, pelo ocorrido, mas para mim foi um prazer muito grande estar nesse fim de tarde, começo de noite aqui com vocês. Espero que a gente tome um cafezinho juntas lá. Bom, sei que eu vou rever a Clara, a gente está aí juntas sexta-feira, né, Clara? Acho que é sexta, né? Dia 10. E se nos encontrarmos, um abraço sempre é bom, né, gente? É É o verdade. lado bom do congresso presencial, né? É esse encontro de emoções também, né? Estamos no Sim, mesmo barco. Então, todos um bom descanso, mais. gente. Não esqueçam aqui de avaliar a sessão e até muito breve, né? Até. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Eu vou ficar por último porque eu estou como host. Se eu sair, cai tudo. Ah, caiu tudo. Então tá bom. Tchau, tchau, Boa noite a gente. todos. Tchau, tchau. Boa Tchau. noite.